Estamos nós aqui em mais uma edição do nosso Meio Ambiente e como eu sempre falo, sextou, né, minha gente? Então, depois daqui, vocês podem ir lá, tomar sua cervejinha, ou como tá um friozinho, tomar o seu vinho, tomar um caldinho gostoso, que hoje tá um bom dia para isso. Mas, antes de tudo isso, nós temos aqui o nosso programa para que vocês possam aproveitar e conhecer hoje uma coisa assim muito importante que nós conseguimos graças à UB, que apresentou a Amaro para a gente, o Sandro Nicodemo que trouxe também, e hoje nós vamos conectar, né? Porque quando a gente fala meio ambiente é o espaço onde você está, é o território onde você vive, é a situação em que você se encontra, é a disponibilidade de alimentos, de água, de solo com qualidade, de uma moradia digna. Então, tudo isso é meio ambiente, né? Tanto um meio ambiente que é urbano, um meio ambiente que é rural, o meio ambiente dos ecossistemas, que ainda aqui no Brasil nós temos muitas áreas intactas e que nós precisamos preservar. E aí depois eu quero falar um pouquinho para vocês também dessa PL que foi aprovada essa semana e de todo o movimento que a gente está fazendo contrário a isso, mas eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Mas hoje nós estamos aqui com a Amaro Abreu. Obrigada, Amaro, por você ter aceito o nosso convite. Gente, o Amaro, ele se formou em artes visuais e ele pinta o set, minha gente. Literalmente, né? Pinta muitas coisas. Ele participou em diversos eventos de países aqui na América, na Europa. Morou um período no México. Ai, que delícia, que lugar do México. Zacatecas, que é bem no norte do México, quase fronteira dos Estados Unidos, e na cidade do México, DF. Coisa boa! É um caos, né? É um caos, mas é importante, né, essa sua experiência. Então, ele conheceu artistas locais lá do México. Em 2018, ele esteve no Oriente, passando pelo Egito, Líbano, Síria e Índia, participando da Bienal do Cairo e pintando em campos de refugiados palestinos. Então, até por isso, quem está acompanhando a gente viu que a chamada do nosso programa é o Islã e a Maçã, né? Que é justamente o título do livro que o Amaro vai falar com a gente um pouquinho, que eu fico imaginando como foi a sua experiência nesses campos, né, de refugiados. Bom, ele realizou exposições, uma exposição individual que chama Vida Paralela, em Porto Alegre, na Bahia, no Rio, em Lisboa. Gente, ele faz assim, Porto Alegre, Rio, Lisboa, né? México, Oriente Médio, né? Você vê que ele está ali, né, com o pezinho em tudo quanto é canto desse planeta. Trabalhar com arte dá essa possibilidade de se locomover, né, pelo mundo. Isso. Ele publicou um livro que se chama Habitat, que eu quero depois que ele fale um pouquinho para a gente, né, que é da trajetória dele. E agora, gente, ele está publicando esse livro que chama O Islã e a Maçã, que ele vai contar um pouquinho para nós. Mas antes do Amaro falar, a UB está aqui hoje, semana passada, né? O programa passado ela estava lá com o maridão, recepcionando, né? Que meu querido voltou de viagem, aí a UB estava lá, com certeza, muito bom. Uma assessoria. Dando uma assessoria. As minhas filhas, as quatro patas, porque elas ficariam muito nervosas com o pai chegando e a mãe ausente. Exatamente. Gil, se estiver nos escutando, um beijo no seu coração. Precisamos tomar aquela cervejinha. Tá, porque ele acompanha pelo YouTube, né? Isso. Bom, gente, boa noite para todos, todas, todes. É uma alegria muito grande estar aqui, na companhia da querida professora Marta Marcondes, nesse programa maravilhoso que o Meio Ambiente é. E agradecer
ao Amaro por ter aceito aí o nosso convite também, prontamente, né? né? É isso, Mas né? eu Que queria- eu topo, gente, adoro, gente. Assim. Sempre gosto de trocar informações e ideias. Na minha saudação, a Marta fez uma abertura dizendo para, né, qual é o nosso entendimento de meio ambiente, porque a gente coloca meio ambiente é tudo isso, e o que vocês vêm acompanhando, todos os convidados, convidados e todos os temas. Mas eu queria aproveitar a presença do Amaro para dar uma outra leitura sobre meio ambiente muito importante. Meio ambiente é paz. E paz tem um sinônimo, que é ausência de guerra. Não se pode estabelecer um mundo de paz enquanto houver um cantinho, qualquer cantinho de guerra no planeta. E trazer o Amaro aqui é para que nós possamos refletir, né, algumas coisas assim, porque as pessoas dizem, mas o Oriente Médio está tão longe, né? Nós temos tantos problemas aqui, mas o Oriente Médio faz parte do planeta. E ao mesmo tempo está tão perto, né? Palestina é logo ali, né? Onde quer que tenha um ser humano sofrendo violência, tortura, genocídio, dentro e fora do Brasil, não há possibilidade de paz no planeta. Então, o meio ambiente é semear a paz. E é com esse pensamento, com esse carinho, que nós te recebemos aqui hoje, na proposta de semear a paz através do trabalho de cultura e arte que você traz e faz na prática. Bem-vindo. Que linda! Belas gente, palavras, Ubi adorei é a uma apresentação. linda. Você tá vendo, Ubi? Você sempre tem que estar aqui. Quem vai fazer essa parte poética, assim, é você. Você né? também faz, né? Então a gente vai dobrando. Eu tenho muita lenha. Belíssima apresentação, adorei. Amaro, a gente sempre faz, né, uma chamada, a gente fala assim, quem é Amaro? Conta um pouquinho, né? Além de todas essas coisas, eu contei assim muito a sua parte profissional, mas o que te inspirou? Porque sempre tem alguma coisa que nos inspira nesse momento que a gente decide o que vai fazer na vida, né? Então eu queria conhecer um pouquinho de você, quem é você, como que é essa coisa, né, de você sair aí pelo mundo. Porque eu sou assim tão família, menina, eu sou baiana, né? E eu sou grudada na minha mãe, nos meus irmãos, em todo mundo, né? Então eu fico imaginando como é essa coisa de você ter que se desprender um pouco disso também para você alçar longos voos. Então, vou fazer uma retrospectiva, né? Assim, Sim, lá do perfeito. começo, rápida, né? Porque uma vida é muito complexa, cheia de detalhes, não dá para falar assim em tão pouco tempo. Mas eu nasci em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, mas logo cedo, assim, bem criança ainda, acho que com 6 ou 7 anos, os meus pais se mudaram para o extremo sul de Porto Alegre, que é Belém Novo. É um bairro super natureza, assim, tem pouquíssimo asfalto, rio com água própria para banho, que é um achado lá em Porto Alegre, porque quase tudo é poluído, né? A gente tem um rio que ele é gigante, é o Rio Guaíba, que ele vai da zona norte à zona sul, e que teve as enchentes, inclusive, né? Isso. Recentemente. E ele é todo poluído, praticamente todo ele é poluído, só ali a zona sul, que é Belém Novo, onde eu morava, Lami, Itapuã, que já é outra cidade, mas é ali perto, são lugares que é água própria para banho. Então eu me mudei para lá muito cedo, 6 ou 7 anos, e a minha infância e adolescência foi toda ali. Final da década de 90, onde a internet ainda não era tão forte que nem hoje, a gente mexia aqueles computadores que era gigante, que só podia mexer na internet depois da meia-noite. E então, que fazia aquele... internet de escada, se atendiam no meio da internet, caía, daí tinha que carregar tudo de novo. Então a gente não tinha muito essa vivência dos smartphones, de hoje em dia era vivência muito na rua, tomar banho de rio,
escalar pedra, lá tem umas trilhas, assim, que dá para ir no meio do mato, brincar muito na rua. Então, eu tive essa infância que, para mim, foi muito importante, assim, para ser mais saudável, né? Porque no espaço urbano tu fica muito com medo de assalto, atropelamento, sequestro, enfim, tem muitos perigos que os pais acabam não deixando tu ter essa vivência, né, na rua. E eu vivia muito na rua, era muito solto. Minha mãe e meu pai tiveram essa decisão de ir para lá e eu ter uma infância e adolescência bem saudável. E aquela coisa, né? Só volta antes de escurecer, né? Então, isso para mim, eu acho que foi uma das coisas também que me desenvolveu, assim, de uma forma para ir para as artes, assim, né? Que como ter uma vida assim também ajuda, né? Na tua cognição, na tua inteligência, na questão intelectual. E depois, quando eu acabo o ensino fundamental, eu vou para o ensino médio. Eu gostava muito daquele lugar, Belém Novo, só que de alguma maneira eu estava um pouco curioso de explorar outros lugares, conhecer novas pessoas, sempre fui muito curioso, né? Então eu fui para o centro da cidade, estudar no Colégio Júlio de Castilhos. E aí eu tive uma mudança brusca, né? Eu vivia lá, né? Tudo era sem perigos, vivia tudo na rua. Fui para o centro da cidade, daí já era de Porto Alegre? O centro de Porto Alegre. Daí já é bem urbano. Porto Alegre é uma cidade de 1,5 milhão de pessoas, então tem bastante carro, causa, prédio, urbanização, assalto, todos esses perigos da cidade grande. E eu fui para lá, comecei a conhecer a arte urbana, já estava ali um movimento que estava começando a se desenvolver em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, ele já estava andando há mais tempo, né? Porque São Paulo é meio que uma antena do mundo, as coisas acabam vindo aqui primeiro. E daí, com a internet, hoje em dia está diminuindo esse delay, né? Das informações, das manifestações. Mas naquela época, final da década de 90, estava começando a chegar em Porto Alegre. Em São Paulo já tinha chegado no começo da década de 90, final da década de 80, né? Então, acho que demorou uns 10 anos para começar a chegar e se fortalecer. E já estava rolando em Porto Alegre, comecei a ver, e eu já gostava de arte, assim, desde criança, tinha essa percepção visual. Urbano ou social, né? E eu parto com essa pergunta para saber como é que você foi para aí, com este olhar, para chegar nesse processo todo, né, em 1916, 17, 18, 19, Oriente Médio, chegando lá. Daí, só para fechar o que eu estava falando, eu comecei design, mas eu não terminei, né? Eu fiz uns semestres e depois ganhei coragem e disse, não, eu vou fazer isso. Não é isso que eu quero. Se eu botar energia nisso, eu vou fazer isso virar Então, eu passei para as artes. Aproveitei algumas cadeiras, né? Tinha estudo da cor, do design, que eu gostei muito também, que eu aproveitei, mas daí fui para as artes. E daí, respondendo agora a pergunta da UB, eu acho que nesse momento que eu fiz essa mudança da zona extremo sul de Porto Alegre, num lugar com água própria para banho, natureza, que eu subia em árvore, que eu caminhava de pé descalço, que eu ficava até tarde na rua, para o centro, deu uma mudança brusca na minha vida ali, né? Eu tive um contraste de realidade e de vivências muito forte. E eu acho que nesse momento isso me impactou muito na minha sensibilidade, minha percepção de vida, de mundo. Porque eu imagino, né? Isso é muito... uma mudança que é intensa, né? E nesse momento eu também estava buscando algo que todo artista busca, que é uma identidade visual, que é uma coisa que identidade visual, ideológica, que o teu trabalho é uma coisa única, que representa, conversa com a tua alma, com os teus sentimentos, com as coisas que tu vive, porque tu pode fazer uma arte só reprodutiva, que é copiar coisas, então. Mas um artista que quer ter uma identidade visual, ele precisa estar nessa busca.
E eu comecei a pensar nisso na minha vida, coisas que me motivam, que fazem sentido para mim. E eu comecei a unir essas duas coisas, a vivência que eu tive num lugar super natureza com um lugar super urbano. E eu sempre tive curiosidade também por vidas em outros planetas, que é uma coisa que a gente ainda está super atrasado. Sim. Apesar de tecnologicamente a gente está muito evoluído, a gente está muito atrasado em conseguir percorrer grandes distâncias no espaço, né? Sim. Tanto que a gente já descobriu micro-organismos, coisas, vidas, mas vidas muito, não vidas tão complexas que nem os animais, com tanta biodiversidade, né? Então eu comecei nesse caminho, disse assim, eu vou procurar fazer no meu trabalho alguma coisa que relacione com essa vivência que eu tive no extremo sul de Porto Alegre, que é um planeta que se desenvolveu por um lado natural, de entender melhor a natureza, porque aqui a gente relaciona evolução com progresso, né? Progresso tecnológico. Tá. E nesse planeta seria a evolução como entender melhor o ciclo da natureza, né? Olha que legal. Ai, que lindo, Quero ir para gente. esse planeta. Eu também. Então eu crio seres diferentes, estranhos, plantas, vou fazendo alguns híbridos de pegar referências de plantas daqui, misturo com outro, boto um outro elemento e faço uns seres e plantas, paisagens como se remetesse a um lugar desconhecido, assim, mas sempre natural, sem tecnologia e urbanização. E foi isso. Claro que demorou, isso eu estou falando de forma muito rápida, Sim. Demorou anos até eu ter essa concepção de fazer isso, até eu começar a desenhar algumas coisas, não dá muito certo, daí ir por um outro caminho, pegar referências, pesquisar, mas é isso, é entender, porque a vida ela está toda conectada, né? A planta está conectada com o animal está conectado com o céu a nuvem está conectada com a água que cai no lençol freático, é tudo um grande Nós sistemas. estamos aqui, né, nesse planeta em conexão, né? Inclusive teve um livro que eu li que foi um divisor de águas na minha vida, literalmente, né, porque eu tenho um projeto Travessia das Águas, Um divisor de águas. Então foi um divisor de águas na minha vida, que é A Vida Secreta das Plantas. Esse livro Esse livro eu li na graduação, aí depois eu li novamente. Tu olha as plantas de uma outra perspectiva depois daquele livro, né? E eu converso muito mais com as minhas. Eu vou falar só um experimento assim, para os espectadores, que é muito legal, que é um dos que me marcou bastante, que é um cara no interior dos Estados Unidos, que trabalhava na polícia, provavelmente naquelas cidadezinhas bem remota, né? Ele pega um detector de mentiras e consegue adaptar para as plantas, né? Para captar a variação de energia delas. No momento que ele consegue, e isso tudo é comprovado cientificamente, né? Porque o livro, depois, vem pessoas, pesquisadores, cientistas que vão analisar, ver se aquilo ali realmente não é uma empulhação, falácia, E daí, depois, isso foi comprovado para poder entrar no livro, né? Que o livro ele é feito por dois americanos. Um é biólogo e o outro, acho que é jornalista, se eu não me engano. E daí ele consegue adaptar para a planta e ele pensa assim, agora eu vou fazer alguns experimentos para ver como é que ela reage, né? E daí ele pensa em matar ela para ver como ela vai reagir. E quando ele pensa, antes de ele pegar qualquer objeto, ela já detecta a intenção dele. E daí ele vai evoluindo, faz outros testes, e daí o ápice do teste é quando ele chama vários estudantes da universidade, e acho que uns 10 estudantes, mais ou menos, e ele sorteia aqueles estudantes, onde o que foi sorteado vai matar uma planta. São duas, né? Uma do lado da outra. Ele vai matar uma e deixar a outra viva. Ele é sorteado, todo mundo vai para casa, no outro dia volta todo mundo. E daí entra individualmente na sala cada um dos estudantes.
ela detecta só o que matou. É incrível, né? Gente. E a gente não, tipo, tu olha a planta assim, tu normalmente não dá. Não, mas tem muita energia, muita Nossa, energia. só para chorar um pouquinho. É, O estudante matou a planta, por isso que a outra detectou. e a que outra matou. detectou. porque não matou. Fazia parte do teste. Meu Mas é muito Deus. louco, porque a gente, por exemplo, condena uma pessoa por matar um ser humano à cadeia, condena uma pessoa por matar um animal, mas não à cadeia, que o animal seria um ser inferior, e nem tem condenação nenhuma para se tu mata uma planta, por exemplo. Então, Mas essas quando o classificações, povo, assim... quando falam assim, ai, olha, aconteceu tal deslizamento, enchente, ai, mas não matou ninguém. Aí eu fico pensando, não matou ninguém quem, né? Não matou nenhum humano. Mas e as plantas? Eu sou microbiologista. Então, e as bactérias, as plantas, os micro-organismos, os ninhos, os ovos que estavam lá e etc. Então, não é uma coisa para você virar e falar assim, ah, não morreu ninguém. Eu falei, opa, como não, né? Ninguém quem, né? A gente tem que botar esses organismos todos ali fazendo parte, né? Então é isso. Eles são parte essencial. Se não tivesse plantas, gente, não teria vida na Terra. As plantas, elas fazem o ciclo. E daí só um outro experimento bem rápido que eu achei marcou, que foi muito interessante, é que eles instalavam um outro aparelho, daí já era outro experimento, né, em outro lugar, que eles instalavam um aparelho na planta e na pessoa que cuidava da planta, botava água, adubo, enfim. E essa pessoa ia viver a rotina dela e a planta ficava ali, né? E cada vez que a pessoa sofria uma emoção intensa, tanto para bom quanto para ruim, a planta detectava no exato momento que ela estava sofrendo alguma emoção, ela detectava. Daí fizeram na cidade, né? A pessoa vivia a rotina dela, voltava para casa e ela conseguia, de alguma maneira, se conectar com a pessoa. E depois mudaram as distâncias, botaram uma pessoa na América, a planta na América e a pessoa na Europa. E ela continuava detectando todinhos os momentos emocionais intensos. Gente. Muito louco. Né? Esse livro foi um livro assim que foi bastante divisor. E aí, pegando um pouquinho disso, Marta, que ele está trazendo, eu quis só ficar naquele cantinho, assim, né, do olhar do artista, que vai amadurecendo para poder... Ele vem, sim, né? Agora você já me traz de como me relacionar com as minhas plantas. Elas devem sentir... Bote água nelas, hein, Rubi? Então, por favor, hein? Né? Como eu tenho aquela coisa assim, procuro me hidratar sempre, né? Então, claro. Aí eu já sei que elas estão ali me influenciando. Toma aguinha, me molhe, toma aguinha, me molhe. Às vezes eu me encharco as pobrezinhas. Bom, mas eu queria dizer para você que isso que você traz é um assunto extremamente profundo e remete, não é, essa coisa que a Marta trouxe ali na fala, né, das conexões, e você traz isso também, que a vida está toda conectada. Passando desse micro-olhar, né, dos micro-organismos, das plantas, a gente tem uma conexão com a vida humana. Uhum. E no momento, eu quero ir para aquele assunto que eu não quero ir, mas eu vou chegar lá. Que eu não quero ir, mas tem que chegar lá. Então, chega. Se você traz esse assunto da sensibilidade de uma planta, que sente o sofrimento, mas também as emoções positivas, né? A gente ainda está numa limitação mental que a gente só se relaciona agora com os animais, que isso nem antes a gente fazia, e agora a gente começou numa relação mais profunda, isso faz, né, 2, 3 décadas, que a gente começou, acho que umas 2 décadas e meia, 3 décadas, né? No máximo. No máximo, que a gente começou a se relacionar com os animais de uma forma diferente, e agora eles fazem parte da família, né? Já não é mais aquele, o cachorro, a cadela, o gato, né? Mas o parente vivo, né? Ele não é eu não gosto do termo pet, mas assim, ele faz parte da família, né? Ele mora dentro de casa, dorme com a gente, come, né? Muito nova essa relação com o ser animal, né? Então, ainda a gente não desenvolveu essa sensibilidade ainda muito profunda com o ser vegetal, né? Que eu acho que, a partir da sua fala, a gente começa a olhar para um próximo passo. Mas, como a gente ainda nem conseguiu com o ser vegetal, esse carinho, esse olhar e essa percepção, nós também percebemos que nós temos grandes limitações na relação e nessa conexão da empatia, do sentimento com o ser humano. E daí eu queria que você entrasse um pouquinho
nos seus livros, até porque o nosso tempo é muito curto, né? Sim. Que você falasse um pouquinho da sua primeira produção literária, qual foi o olhar, o que te motivou, e depois como você vai por essa incursão desse livro que você vai lançar agora no dia 8 de junho. Isso, e contar a sua experiência, né, enquanto artista, no campo de refugiados. A gente queria entender, ouvir um pouquinho. Você sai do livro O Habitat, né? Como é que você chega até essa primeira produção e depois como é que você caminha para uma outra produção, que é o que vai ser lançado agora. O Habitat, ele vai bem nessa linha que eu falei, né, que ele é muito imagens, planeta muito em contato com a natureza, né. E esse livro, esse novo, ele já é bem na área literária mesmo. Ele é escrito, tem poucas imagens, mas ele vai narrando algumas situações que eu passei, pessoas que eu conheci, coisas que eu fui fazendo durante essa viagem no Oriente Médio. Conta um passo atrás, como é que você chegou para essa situação de ir para o Oriente Médio? Como é que foi? Isso, Dá um passo atrás. Eu não me lembro direito o ano, mas teve um ano que eu tive participando de um projeto que era de doar obras de arte, e a venda dessas obras de arte reverteriam para um projeto de refugiados, jovens palestinos refugiados. E eu doei uma obra na época, foi para Sheila Zago, que era a curadora, e o trabalho foi vendido para o Benedict Hunter, que era um amigo que é da Inglaterra, e eu enviei esse trabalho para ele, e passou alguns anos depois disso, e a Sheila me enviou um edital que era para se inscrever, era um edital, mas era um edital assim meio fechado, não era um edital aberto, assim, que algumas pessoas eram pré-selecionadas, escolhidas, e daí tu se inscrevia nesse edital, fazia uma proposta de projeto, e algumas eram aprovadas. Mas não era um edital aberto, assim, já tinha uma pré-seleção e depois... E daí eu me inscrevi, fiz um projetinho, e daí fui para essa viagem, fui selecionado para ir para essa viagem, que era uma residência no Oriente Médio, passando por Egito, que não é Oriente Médio, né, é o norte da África, mas é cultura árabe, Líbano e Síria. Síria em guerra. Nossa. 2018, né, estava em guerra ainda. E passou. Só que daí, quando passou, eu não tinha coragem mais de ir. Fiquei assim, vai, agora vou passar por campo de refugiado palestino. No começo não tinha ainda. Era campo de refugiados sírios, que ia ser no começo. O palestinos mudou depois, eu conto mais adiante. Tá. E daí eu não tinha mais coragem de ir. Fiquei assim, tanto que o primeiro capítulo do livro é Noite Sem Dormir, porque eu fiquei quase um mês que eu não dormia direito, pensando, será que eu vou mesmo? É tão fazendo essa preparação, né? É tão fácil acontecer um deslize. Claro que as embaixadas estavam todas envolvidas, tinha a Sheila, tinha um monte de gente, profissionais envolvidos, mas é muito fácil, tem muitos jornalistas que vão lá com a BBC envolvida, com, sei lá, New York Times, e acontece merda, né? Então, tem esse risco, porque é um lugar muito tenso, os nervos muito à flor da pele ali, né? E eu fiquei naquela dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Não tinha coragem de ir. E até que chegou um momento que eu disse assim, não, eu vou. Se eu não for, eu vou estar com 80 anos, se eu chegar em 80 anos, e vou estar remoendo isso e dizendo se podia ter tido uma experiência incrível. E a sua, você escreveu um projeto, uma coisa assim, para ir? Qual que era a sua missão para ir para lá? O projeto era fazer oficinas em alguns lugares, era um projeto bem social, então ia em periferias, também ia em lugares mais, como a Bienal, assim, lugares mais, me fugiu a palavra agora, enfim, lugares mais de galeria mesmo, de Bienal. Oficinas de arte. Oficinas de arte, então ele tinha essa coisa periférica, mas também tinha das embaixadas,
institucional, era a palavra que eu estava tentando achar. Lugares mais institucionalizados e mais periferia. Então, ele fazia esse meio termo. E daí eu fui para a viagem e a proposta era isso, era fazer palestras falando sobre processo criativo, fazer oficinas com jovens, fazer pinturas, tinha tudo isso. E daí inicialmente também tinha uma ideia de fazer um documentário que ia ser feito pelo Auler, que era um fotógrafo que já tinha estado lá naquela região, tinha feito foto com os curdos, tinha estado na Síria também, mas daí não deu, no final das contas acabou não dando certo. E daí a proposta era isso, fazer várias atividades, e várias que foram surgindo no momento, né? Tá. E demandas, né, que devem ter surgido também. Sim. Tá. E, inclusive, uma que acabou não acontecendo, que eu fiquei muito triste, era que o pessoal da embaixada ia fazer uma exposição na casa de um milionário, um sheik milionário, cheio da grana, que ele queria fazer com os brasileiros. E eu já estava imaginando sair lá de limousine, né? Os caras comprando obras dos brasileiros para os sheik. Imagina aqueles sheik cheios da grana. Sim, né? Pegam petróleo de monte, tiram muita grana. Eles iam comprar e iam mesmo. A gente ia fazer muita grana naquela exposição se ela tivesse acontecido. Mas por que não aconteceu? Vou chegar lá. Olha a curiosidade. Estamos recém no primeiro capítulo da novela. E daí a Fernanda Mansur e o Pablo Romero, que eram da embaixada do Egito, quando a gente estava no Cairo, iam fazer essa exposição e estava tudo preparado. O cara ia fazer uma exposição com coquetel e ostentações, e os caras iam pagar milhões nas nossas obras, não sei o quê. E eu já estava, eu e o Alberto Pereira, que era o carioca que estava junto comigo. E poucos dias antes de acontecer a exposição, o Bolsonaro se elegeu e trocou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Não trocou, anunciou que ia trocar, né? Porque depois acabou não trocando. Anunciou que ia trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Nesse momento, ele assumiu que era a favor de Israel, os árabes ficaram putos da cara, cancelaram a exposição. Mais um motivo para não haver sem anistia para golpistas. Mais um motivo para sem anistia para golpistas. E daí, no final, não ficou em Tel Aviv, né? Não foi para Jerusalém, porque Jerusalém é a terra prometida, lá que é de disputa, que é a faixa de Gaza, né? E então, no momento, não poderia fazer aquilo ali, então acabou não rolando. Mas acabou com a nossa exposição. E aí seguiu, a gente continuou ali no projeto, né, fazendo as atividades, e chegou esse momento que era de ir para o campo de refugiados sírios, não era palestinos no início. Tá. E daí a gente foi lá para o campo de... A gente foi a Trípoli, que é norte do Líbano. Saímos de Beirute, isso daí a gente já tinha saído do Cairo e tinha ido para Beirute.Ficamos uns dias em Beirute, tá. Fizemos uma exposição lá na embaixada de Beirute, e de lá fomos para Trípoli, que é a fronteira da Síria com o Líbano. Uhum. Não confundir com Trípoli da Líbia, muita gente confunde, porque é a capital da Líbia, tá. Mas é o mesmo nome, é uma coincidência não, deve ter algum motivo, eu não sei direito, mas é outra cidade, norte do Líbano. E daí a gente foi, chegamos no campo de refugiados sírios, caminhamos um pouco por lá, era bem precário, aquela coisa bem de barracas, lodo, o pessoal numa situação horrível, assim, de precariedade. Mas a gente chegou lá e o pessoal disse que não ia dar para fazer o projeto lá. Não sei se teve algum risco de ataque, não ficou muito bem explícito para a gente por que não aconteceu aquele momento. E a gente ficou naquela situação de para onde é que a gente vai agora? Sabe? Já estava anoitecendo, ficou um clima meio estranho, de tipo, o pessoal da embaixada não decidir direito o que a gente ia fazer, se a gente voltava ou não.
era longe, né? Acho que era umas 4 ou 5 horas de Beirute. Tá. E daí não sabia se ia ter ônibus também pelo horário, porque estava ficando cada vez mais tarde. Até que o pessoal nos deu as coordenadas de ir para esse campo de refugiados palestinos, que é o Nahar al-Bared. É um campo de refugiados criado em 1949. Nossa. Um ano depois da criação do Estado de Israel, tá. Quando os judeus saíram ali da Segunda Guerra, estavam sem pátria e sem lugar, fundaram lá o Estado de Israel na Palestina, dividiram o território todo picotado, né, que é Israel para cá, Palestina para cá, Israel de novo, que é o que mais gera confusão. E um ano depois, menos de um ano depois, eles criaram esse campo de refugiados palestino, que é o mais simbólico, né, dessa luta da Palestina. E ele tem 40 mil habitantes. Nossa, então ele é gigante. Hoje em dia deve ter mais, né? E ele tem 40 mil habitantes, tem tudo que tu possa imaginar, restaurante, loja de roupa, ferragem, é uma cidade com prédios, com casas boas, casas de luxo, gente pobre, é uma cidade gigante. E eles estão lá há 70 e poucos anos. Aonde é esse campo especificamente? Ele é na fronteira do Líbano com a Síria. Tá. Ele é um limbo ali. Eu acho que oficialmente é Líbano, mas ele é um limbo que é meio... pode ser Síria, como pode ser Líbano, tá bem perto. Inclusive, a gente escutava as bombas, tiros da guerra da Síria acontecendo. Uhum. E ele é um campo de refugiados gigantes, só que como ele é muito gigante, como tá há 80 anos, tem gente que tá lá, nasceu lá e já morreu e não conseguiu voltar para a Palestina, tem gente que tá com quase 80 anos e tá lá vivendo ainda. Ele é muito burocrático, porque ele é muito antigo, então precisava mandar uma carta para as embaixadas, para eles aprovarem e te darem a permissão para entrar. Só que daí, como a gente já estava lá, disseram, não, nós vamos ir meio ilegalmente, porque agora já estão aí, nós temos que fazer as atividades, e daí chamaram 2 palestinos que viviam dentro do campo para nos buscar de carro. Isso já estava anoitecendo, então estava todo um clima assim de será que vai dar? Será que não vai dar? Meio medo, né? E daí a gente só poderia entrar se a gente fosse palestino, né? Se a gente fosse estrangeiro, não podia. Só que a Sheila, descendente de italiana, loira do olho azul, e o Alberto era negro com os dreads até a bunda. Então, meu Deus. Só eu que ainda passava um pouco por árabe, né? Eu tenho características, né? Enfim, eu tenho descendentes ali da Catalunha, que é uma região que foi habitada pelos mouros muitos anos, né? Ali a Península Ibérica foi habitada ali pelos mouros muitos anos, então com certeza eu tenho um pouco de árabe, né? Tem todas as feições e tal. E eu ainda passava, mas eles não passavam. Mas, enfim, era de noite, a Sheila botou um capuz, o Alberto também botou o cabelo para dentro da roupa e um capuz por cima, fingiu que estava dormindo, fomos. Tentamos a primeira entrada, não deu. Os caras botaram uma lanterna, os caras com umas armas de guerra, assim, gigante, roupa de milico, né, que é o exército libanês que faz a guarda. Olharam e botaram lanterna na cara das pessoas, nada. Não pode entrar, não tem permissão, pediram a carta de permissão, nada. Fomos para uma segunda entrada, são várias entradas. Na segunda entrada, o cara que estava nos levando, que era o palestino, começou a discutir com o milico. E tudo em árabe, nossa, sem saber nada. E vocês sem entender patavina, né? Esse foi o momento mais tenso da viagem, assim. E eles discutindo em árabe, começou a esquentar cada vez mais, começou a ficar um clima meio estranho, eles começaram a ficar muito agressivos um com o outro. E a gente ficou louco de medo, né? Daqui a pouco esse cara se irrita, dá um tiro, essa coisa de milico, né? Dá um tiro e daí é capaz de atirar na gente também para matar essa testemunha, né? Tava todo mundo tenso. Mas daí discutiram, até que veio um pessoal ali do chega para lá, chega para cá, calma aí. Deixa disso, né? Deixa disso, separaram, e só que não conseguimos entrar. Daí ligaram de novo para a embaixada, já estava aquela confusão. O palestino que estava nos carregando, fumava um cigarro atrás do outro, não parava, acendia um cigarro no outro, assim, pegava o toquinho nervoso.
E daí falaram com o pessoal da embaixada e conseguiram resolver. Disseram, não, agora vai dar certo. Vai lá nessa entrada, na entrada X, que vai dar certo. Daí fomos lá e conseguimos entrar. Nossa, depois de tudo isso, não dava nem coragem de entrar, né? O coração já estava na boca, né? Mas conseguimos. Meu Deus. Foi a única situação assim mais tensa que eu passei. As outras foram todas, acho que, mais tranquilas, né? Mas daí entramos, fomos lá, conversamos com o pessoal, tomamos um chá lá, que eles tomam chá, né? Fizemos as coisas tudo. E depois nos levaram lá e fizemos as atividades na sequência. Eu pintei, inclusive, num muro todo cheio de tiro de bala, né? Tinha acontecido um atentado uns anos antes, de um pessoal que assaltou um banco, que era da resistência, e se refugiou dentro do campo, e daí os caras chegaram atirando todo mundo. E daí o muro que eu pintei era cheio de furo de bala, assim, eu fiz uma revoada de pássaros. Meu Deus. E essas pinturas que vocês fizeram, você registrou, fotografou e está trazendo no seu livro ou não? No livro, não tem, tem algumas imagens, mas não as fotos. Tá. As fotos, a gente achou que seria mais interessante o livro ser essa coisa do imaginário mesmo, da pessoa imaginar, e daí depois, se ela tivesse curiosidade, ela busca, porque daí depois tem imagens na internet e tal. Tá. Mas eu já fiquei imaginando como seria a pintura numa cerca toda furada a balas, que voltou a ser uma revoada de pássaro. Deixa eu só interromper um pouquinho, porque a Dona já está ali olhando também, porque tem os comentários, né? Claro. As pessoas que conversam no WhatsApp, no nosso programa, no Instagram e também no YouTube. Pode ir. Isso. Vamos lá, pelo WhatsApp aqui, a gente tem... Antes disso, deixa eu falar para quem está chegando agora, que a gente está aqui com o programa Meio Ambiente com a apresentação da Marta Marcondes e a participação especial aqui do Bimar Ading, entrevistando o escritor humanista, entre outras coisas, o Amaro Abreu, falando sobre seu livro e a viagem, a sua experiência ao Oriente Médio. Você participa através do nosso canal do YouTube, @WebRadioBCWA, também no Instagram, o mesmo endereço, e também pelo nosso aplicativo e site webradiobc.com.br. O nosso WhatsApp, 11 99772 4117. Nós temos aqui a Inês Flores, acompanhando a Luciana Sami também. A Luciana Sami, inclusive, postou aqui a foto do vídeo, né, acompanhando pela TV, porque também o canal do YouTube tem essa vantagem, se você tem uma Smart TV, de poder assistir na televisão. A Marlene Alice aqui também, a Vera Lúcia também postou aqui, que está lá pelo YouTube, a Sônia Maquia, a Toninha, o Ricardo. Toninha, linda! A Vera Lúcia, é muito difícil para só Deus. A Toninha, melhora, se cuida aqui, falando está com algum problema de saúde, e ela só dizendo aqui que só está escutando, que não está muito bem, que está também com a condição gripal, por conta do ambiente que a gente tem atualmente. Né? Estamos sentindo os efeitos aqui do jeito que a gente trata a natureza. Né? Exatamente. A Vera Lúcia aqui também falando sobre essa questão, a Elizabeth aqui dando boa noite, a Solange... a Vera Lúcia colocou, eu nunca deixei meus filhos perder contato com a natureza. Começamos a acampar muito no interior, foi uma fase muito boa. Depois foram escoteiros e tudo ajudou. A Celeste Rocha aqui também dando boa noite, a Ana Tremari, a Cléa da Ótica Perfeito Olhar. Amo muito a natureza, sempre falei sobre a natureza para os meus filhos, eles também amam. A Marta colocou aqui, né, a indicação do livro, está no grupo aqui, Habitat Amaro Abreu, da editora Livretos. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem conhecer o livro dele, está nas livrarias? Tá. Aqui em São Paulo, acho que tem, não sei se tem, eu acho que não tem. Eu me lembro que tinha naquela que faliu, como é que tinha na Paulista? Martins Fontes? Não, Martins Fontes existe ainda. Eu acho que eu sei, mas não vem perto do prédio ali, esquina com a Augusta, aquela famosa ali. Tinha uma bem famosa. Cultura. Livraria Cultura, isso. Tinha lá, mas eu acho que agora, acho que era só lá que tinha. Na internet mas pela internet na internet tem. Tá. Inclusive na Amazon ali tem. Pronto, na Amazon. Deixa eu ver aqui no YouTube. No YouTube...
Deixa eu abrir aqui. E esse novo já está em várias livrarias, aí está começando a... O Slam e a Maçã. Tem na livraria Martins Fontes, Tá. tem na livraria da Augusta, ali também, livraria do Espaço, e a gente vai começar a distribuir aí para outras. Eu tô com Perfeito. o YouTube aberto aqui. Tem, Quer que eu- tem aqui a Sônia Nobre, né? Sim. É uma conexão sutil com as plantinhas. Que aqui eles estão fazendo comentário Em nos cima das momentos em que falas. vocês estavam falando, né? Então, às vezes, as coisas vêm aqui num tempo, mas é por causa disso. Claro. A Vera Lúcia já repetiu aqui o que tinha falado lá no WhatsApp. O Sandro Nicodemos aqui também falando, Bolsonaro não perdoa. Faz uma caca atrás da outra até aonde não imaginamos. Nem tinha sido eleito, já estava cometendo problema, já estava causando. Já estava causando, O né? pior é que tem um repetindo aí a situação lá nos Estados Unidos, né? Assim que mal entrou também já estava dando canetada lá. Isso, e já estava fazendo as cacas. Exatamente. Pois bem, é com vocês aí. Eu até falei meio no impulso, mas fiquei até assim, será que eu podia ter falado de Bolsonaro? Mas como é de meio ambiente, né? Meio ambiente e Bolsonaro são... Não dá para aprofundar. Mas até aí é uma opinião sua, gente... tudo bem. Tá? Sim. Ok. Bom, e também não vamos ficar gastando o nosso precioso tempo, que é curto na rádio, para falar de quem não merece. Exatamente. Aí, voltando um pouquinho para essa produção, não sei se a Marta quer perguntar, mas eu estou curiosíssima, coçando aqui para entender, né? Você contou, eu quero muito, vou pesquisar lá a foto dessa imagem, né, da cerca com tiros, que virou uma revoada de pássaros, que aproveitando cada, né, buraco. Como é que foi essa experiência de você retratar, e quais, para além dessa, da revoada de pássaros a partir dos furos de bala, se você fez outras imagens, né, quais seriam, e onde isso vai se conectar com o título do livro, que é o Slam e a Maçã, e por que esse título? Tá. Há muita coisa, né? Mas é isso. Para a gente ir caminhando para os finalmente. Tá. Deixa eu pensar. Não, aquela falar, olhar para lá de vez em quando você vai falar com as pessoas lá. Então, eu acho que esse lance também da sensibilidade vem um pouco muito desse contato com a natureza também, porque isso desenvolve sensibilidade, né? O pessoal estava comentando ali. Eu acho que essa coisa urbana, ela vai te deixando meio que brutalizado, de ficar muito pragmático, de tu pensar só no questão financeira, tu vê só a questão da vida prática, né? Tu não consegue ter essa visão mais ampla que vem da sensibilidade, né? E eu acho que o livro... Tu perguntou do nome do livro, que eu vou responder por último. Como é que se e conecta, antes, né? Das pinturas, para além da revoada de pássaros, se você produziu outras imagens. Teve várias outras imagens, tem a da Bienal do Cairo também, que eu fiz um espaço assim meio natural, com umas árvores e meio que um peixe, assim, mas uma espécie diferente, voando como se fosse fora da água, assim, meio quebrando essa lei da física, assim, né? E daí teve várias outras imagens, agora não vou me lembrar de todas, mas conforme eu vou escrevendo o livro, eu vou falando sobre a elaboração dessas imagens, dos processos criativos, e a gente, eu falei com o Vitor Mesquita, né, que foi o editor do livro, que seria interessante a gente deixar assim, para a imaginação, da mesma maneira que agora vocês estão ouvindo e estão imaginando várias coisas que eu estou falando, no livro também. E daí as pessoas que tiverem curiosidade de ver, depois tu vai ver e daí vai se complementar. Amaro, uma outra curiosidade minha, né? Eu achei uma imagem sua que você fez em Moscou, na Praça Vermelha. E eu vejo, eu estou procurando aqui, tem muita coisa do grafite, né? E que ficam nos espaços. Mas aí, quando você falou que tinha pensado naquela exposição do pessoal comprar, então você também faz sobre tela. Também. Tá, entendi. Eu achei que era muito mais essa coisa da rua, do grafite, do muro, né? Não, os dois. Aí, quando você falou assim, né, que a gente ia vender, eu falei assim, mas vai vender uma parede? Não, né? Também apesar de que teve um cara, né, que fazia, né, ele fazia uma tecnologia que ele tirava só uma película e tirava o desenho. Eu queria fazer uma pergunta para o Mário, porque conversando aí no trabalho que você está colaborando numa atividade nossa, de um projeto Travessia das Águas,
com crianças lá na Vila Madalena, inclusive na MF Olavo Pesotti. Ah, que lindo. Bom, eu falei que lindo, é só procurar no, né, da dica ali na internet, que eu estou mostrando onde acha, aqui, né? que eu achei. Onde acha, para as pessoas verem. Então, você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, desse seu contato com os refugiados da Palestina, de crianças que nasceram dentro desse campo de concentração, na verdade, né? Porque é uma espécie de campo de concentração, aos moldes do período nazista, onde você isola as pessoas né, e deixa ali a luz da sorte, do abandono, mas as pessoas conseguiram se organizar como uma comunidade, né, para sobreviver a esse isolamento social. E você contou para mim que você observou uma menina que nasceu lá, que não tinha a percepção do que era um Estado, um país, né? Que ela nunca saiu daquele campo de concentração e que ela olhava, e aí você observando, pensou no que ela estaria pensando. Sim. Assim como você deixa a gente pensar e dá às vezes imaginação, né? Você disse que você ficou pensando que ela nunca saberia que estaria do outro lado. Fala pra mim. Eu vou falar isso e depois já vou responder do nome do livro que tu tinha perguntado. Isso. Já vou emendar uma na outra. Isso. Esse que tu comentou, a gente descobriu lá que tinha um cartunista palestino, que ele é o Naji Alali, que ele fazia uma menina com os braços para trás e de costas, e que ele botou o nome de Andala, que essa criança ela estaria olhando para o horizonte, sonhando em voltar para a Palestina. E essa criança, segundo o relato dele, ela representaria todas as crianças que estão fora da Palestina e que nunca vão conseguir voltar para o seu país, que são crianças que nunca vão crescer e que só vão voltar a crescer depois que voltarem para a Palestina. Então, esse era a expressão artística dele, que era essa menina, que era um personagem dele, e esse cara foi assassinado, né? Então, mas ele deixou esse legado, essa reflexão. Inclusive, o Alberto fez um trabalho que era de tirar foto das crianças de costas e colar lambe, né? Que é aquele trabalho que tu pega o papel e cola direto na parede. Sim. Ele colou várias crianças do campo de refugiados de costas em homenagem a esse cartunista, que é o Naji Alali, que foi assassinado, né? E como incomodou, né? Tomou uma repercussão que assassinaram ele. E é uma imagem forte, né? É uma imagem forte. E a Andala, que era o personagem dele. E no livro, uma coisa, agora já vou entrar no nome. Sim. No livro, ele não foi escrito durante a viagem. Eu vivi a viagem, escrevi algumas informações técnicas como nome, datas, só para não me esquecer, mas eu não pensava em fazer um livro enquanto eu estava viajando. Quando eu voltei, deu pandemia, e eu fiquei trancado dentro de casa. E daí eu comecei a escrever a partir das minhas memórias. Não tinha um diário, ele não é um diário de viagem, né? Ele é um livro de memórias. E conforme eu fui escrevendo, eu fui colocando informações como essa, informações históricas da Andala, que é essa personagem do Naji Alali, informações sobre o campo de refugiados, que é um campo de 1949, um ano depois do Estado de Israel, um campo de refugiados de 40 mil palestinos. Essas informações históricas que conforme eu vou contando, se encaixa, eu vou colocando. Falo também sobre a Primavera Árabe, que muitas pessoas conheceram, porque estava na mídia, mas não sabe a história, que é o Bouazizi, que era um vendedor na Tunísia, que muito pobre, assim, né, vendia frutas, e a polícia retirou as frutas dele, e o carrinho dele, para ele trabalhar, que ele trabalhava, e ele começou a ficar numa situação muito complicada, não conseguia pagar as contas, foi lá pedir de volta, né, o carrinho dele, e não devolveram. O cara pobre, só tinha um carrinho para trabalhar, e só porque ele não tinha permissão, e daí ele voltou para casa. Daí começou a entrar em decadência, foi lá e queimou o próprio corpo na frente não sei se é a prefeitura deles, lá o local onde ficou os governantes. E daí, nesse momento, estourou a Primavera Árabe, né? Isso 2011.
E daí começou, já estava um clima tenso lá no Oriente Médio, né? Um clima, crise financeira, crise do petróleo, enfim, um monte de coisa. E daí isso começou a gerar vários outros protestos a partir daí. Ele foi o estopim, né? E daí depois estourou no Egito, que foi o primeiro lugar que estourou depois da Tunísia, né? Que isso foi na Tunísia. Começaram as manifestações. Manifestações, né? Da população. Daí o Murabaki, que também estava 500 anos no poder lá, também começaram a botar pressão nele. Depois foi para outro lugar, foi para Arábia Saudita, Kuwait, que era tudo monarquia também. Começaram a ter muitos protestos, repressão. Nossa, a gente não tem noção do que é isso, né? E na Síria, a guerra da Síria estourou aí também, muito pouca gente sabe. Isso tudo eu vou falando no livro, conforme eu vou contando. Nossa, que interessante. Você faz tipo uma linha do tempo, assim, das coisas que vão acontecendo. Vou contextualizando, conforme os lugares que eu vou passando, eu vou fazendo esses contextos históricos, religiosos, políticos, que daí também começou a dar revolta por tudo quanto é canto, chegou na Síria. Na Síria, o pai do Bashar al-Assad já estava há 30 anos no poder. O Bashar al-Assad foi um golpe de Estado, né? O pai dele entrou no poder. Sim. O Bashar al-Assad assumiu depois que ele morreu. E daí era repressão total, né? Regime militar, ditadura. Eles começaram a ver que estavam os manifestos acontecendo. Quando começou lá, eles começaram a repressão muito forte. E estourou a guerra civil, porque daí o pessoal não aceitou. E a guerra civil da Síria aconteceu em consequência da Primavera Árabe. E a guerra do Iêmen também, que pouca gente, quase ninguém sabe, né? Porque a mídia, por algum motivo, não quis divulgar, que é uma cidade que está quase extinta, totalmente destruída, parece Berlim da Segunda Guerra, só escombro. O Iêmen ninguém fala, né? Ninguém fala. O meu orientador de doutorado, ele é do Iêmen. E aí ele contava pra gente, eu falava assim, como assim, né, sabe? O que é isso, né? Ele falou assim, ninguém sabe. E a Síria todo mundo sabe. A gente ninguém divulga, porque o Iêmen é uma tripinha assim, né, naqueles países árabes, e lá é onde a gente tem a maior guerra. Nossa, o Sabre contava umas coisas assim que eu ficava apavorada, apavorada das coisas que acontecem. Eu acho que, desculpa te cortar, mas tranquilo. Assim, eu acho que o que você está trazendo é uma reflexão enorme para a gente fazer quando a gente fica numa imbecilidade de querer que tenhamos militares no comando e etc., entendeu? Isso atraso, é uma imbecilidade tão grande que eu não consigo nem retratar isso aqui, porque é justamente, né, são essas figuras que têm armas na mão, né, e que ficam nessa coisa de um monte de parece um monte de robô, né, vestido lá com uniforme, com arma na mão e etc. E são os que dão um golpe de Estado sempre, né? Golpe de Estado, que não admitem que as pessoas se manifestem, desculpa. Eu encontrei aqui, né, eu acho que é essa imagem da menina, isso, né, do cartunista. Então, é uma coisa assim, gente, que vamos... Cada vez que alguém de vocês nesse planeta que está nos escutando, se alguma vez já passou na cabeça de vocês, mas eu acredito que não, porque aqui na rádio o pessoal é tudo na paz de já, sabe? É um pessoal muito tranquilo. Então, por favor, gente, é um negócio que nós sabemos que cada vez que tem uma questão militar, onde os militares, eles entram no poder, a gente tem uma repressão muito grande. Tem que tomar cuidado. Eu morei na Europa há um tempo e eu tinha um amigo sírio, eu conheci a Síria. Quando eu falo com o Monsadat hoje, ele fala, você não tem noção, a Síria não é mais nada daquilo que você conheceu. Então eu fico pensando, até me arrepia, que eu fico pensando,
como que você perde tudo? Né? Acaba com Como você. que acaba com tudo? Como que você não tem liberdade de expressão de fazer uma imagem, né? Então, eu fico imaginando você como um artista, como uma pessoa com tanta sensibilidade, como que suportou tudo aquilo? É uma experiência muito interessante, né? Inclusive o título, só para finalizar, porque eu acho que também já está acabando o tempo, né? Já acabou? Já acabou o nosso tempo. E ele já encaixa já no que tu estava falando. É, o Slan e a Maçã, né? Ele ficou um título que muita gente acabou não entendendo muito bem num primeiro momento. No livro tem um capítulo que é O Slan e a Maçã, o nome, que é justamente o mesmo nome do título, que ele explica o porquê que é. E eu vou explicar aqui, né, um spoilerzinho de leve, que é o Slan, ele é isso, ele é uma coisa muito repressiva, muito totalitária, muito repressiva, muito totalitária, que vai muito de encontro com essa coisa dos milico, que é uma coisa pela força, pela morte, pela tortura. Eles não podem representar seres humanos, plantas, é só, tanto que quem é muçulmano, ortodoxo mesmo, só faz padronagem, né, que é aqueles símbolos repetitivos, é sempre coisas que não podem remeter à natureza. Eles dizem que o que Deus fez, o ser humano não poderia repetir. Então, tem esse lance das mulheres, que os mais ortodoxos não deixam elas mostrarem nem os olhos, né, fica só um fiozinho, e eu cheguei a ver lá uma telinha por cima do fiozinho, assim, então não pode mostrar nada, né, a ponta dos dedos. Então, é um sistema muito totalitário, e o nome é o Islã, porque é esse totalitarismo, essa rigidez da tradição, né, da cultura deles, que tem muita coisa boa também, não vou dizer que tem só coisa ruim, mas que essa parte é muito rígida. E a maçã, ela é uma representação do mundo ocidental, do Ocidente, né? Tanto que Adão e Eva, a Eva teria comido a maçã, condenado a humanidade ao pecado, e a Apple também usou a maçã como um símbolo de grandes prazeres, de tentações do... Quando eu li, eu pensei, eu vou te falar sinceramente, pensei numa coisa assim, o Islã, que é aquela coisa totalitária, né? E a maçã, sabe? A maçã do Ocidente. Lá, maçã, não sei o quê. Da cidade grande. Essa coisa. Quando eu vi, eu falei assim, gente, me dá a impressão disso, uma coisa muito... e uma coisa... mais solta. E é justamente isso, é o contraste da rigidez da cultura islâmica, né, representada pelo Islã, e os grandes prazeres, as tentações representadas pelo mundo ocidental e pela maçã. Gente, Amaro, a gente ficaria aqui a noite toda, né? Vamos fazer mais vezes, conversar mais, até depois trazer um pouco do que você está fazendo lá com a gente no Travessia das Águas, né? Que a sua experiência de vida é muito importante para a gente poder discutir isso. Tá? Maravilha! Antes da gente fechar e fazer as despedidas, eu quero dar 2 recados muito importantes. O primeiro recado, gente, é sobre um projeto de lei que foi aprovado essa semana, que é o projeto de lei 2159/2021, que esse projeto de lei, ele diz o seguinte, que cada município será responsável pelo seu licenciamento ambiental. Gente, isso, como diria meu pai, é o lobo tomando conta das ovelhas, tá? Isso é impensável que um município ele tenha autonomia para licenciar qualquer projeto que esteja dentro desse município, porque o município tem limites que são políticos, e na realidade o município está dentro de uma bacia hidrográfica, de um ecossistema. Então, não é só aquele município que decide o que ele vai fazer.
discutir com os outros municípios. Aqui em São Paulo, nós temos a CETESB, a nossa companhia de saneamento, que faz um trabalho interessante sobre esse processo de licenciamento ambiental. Eu faço parte do comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, aqui na região metropolitana de São Paulo, e cada vez que existe a possibilidade de um grande projeto como os centros logísticos, que inclusive nós estávamos avaliando em Franco da Rocha, numa área onde você tem 22 nascentes e que é a área que abastece o sistema Cantareira, que abastece parte aqui do ABC, e a gente lá, né, questionando, brigando, por quê? Porque nós não temos essa PL aprovada, porque senão o município de Franco da Rocha vai lá, aprova e acabou, ninguém mais pode falar nada. Então, isso nós estamos chamando de PL da devastação, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu vou até colocar no nosso grupo do WhatsApp da Web Rádio ABC, para quem quiser, né, ler mais sobre o assunto, etc. E no dia 1º de junho, agora, a gente vai fazer uma grande mobilização nacional para essa discussão. Não é que a gente não quer que licencie nada, não é isso, mas o município ele não pode ter autonomia para licenciar coisas que vão devastar áreas, e nós sabemos muito bem que isso não é bem assim. E, Marta, eu queria completar uma coisa sobre isso. Tá, por favor, Adoni. Estado de São Paulo, por exemplo, tem cerca de aproximadamente 650 cidades. Certo. E olha que, né, o estado de São Paulo ainda é um estado, é o maior estado do país em evolução e tudo mais. Mesmo assim, tendo 650 cidades, tem muitas e muitas cidades que ainda estão na mão dos famosos coronéis. Exatamente. E agora imagine o resto do país. Exatamente. Onde eles vão, tendo esse poder, determinar o que eles quiserem para a cidade. É isso. Então, nós temos que ter esse olhar mais além e entender, né? Porque a gente muitas vezes vive o nosso mundo e fala, não, mas aqui esse meio onde a gente vive, tá tranquilo, não dá para fazer nada, porque tem oposição ali, tem não sei quem aqui, mas é muito mais do que isso. E quando a gente fala de um país como o Brasil, qualquer coisa que acontecer em qualquer lugar aí, e falando de natureza, a gente vai sentir o efeito. Se a gente pegar, por exemplo, o Rio Tietê, que é um dos pouquíssimos rios que, ao invés de descer já para o mar, ele sobe primeiro. Interior, né? Então, ele começa ali na região de Salesópolis e vai desembocar lá no Rio Paraná, lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Então, assim, o que ele passa por lugares e o que ele sofre de transformações, e quantos municípios tem nesse trajeto? Esse é só um exemplo, né, de muitos outros. Exatamente. Adoni, você falou corretíssimo. E que a nossa discussão é justamente essa. Porque, inclusive, a gente vai fazer com a SOS Mata Atlântica uma expedição ao Rio Tietê, e eu quero ver se a gente consegue fazer um meio ambiente lá do barco que a gente vai estar no Rio Tietê. Nós precisamos pensar nisso direitinho, vamos combinar. E a nossa preocupação é justamente essa, porque São Paulo ainda a gente tem muitos holofotes, mas quando você fala, por exemplo, do Amapá, de Rondônia, de Roraima, gente, que é um negócio assim, mas, por favor, fiquem atentos, vou botar lá no nosso grupo do WhatsApp essa questão da PL da devastação, vamos ficar atentos, tá? E uma outra coisa que eu queria falar, né, eu trouxe até aqui essa aguinha, né, que é a Bienal do Lixo. A Bienal do Lixo, gente, tá muito legal. Começou na quarta-feira, a gente fez uma parte da abertura. Ontem eu estava lá num painel com pessoas fantásticas falando sobre oceano e rios e a questão dos resíduos. Então, eu estava com o pessoal da Sea Shepherd, estava com o pessoal da Voz dos Oceanos, aí inclusive conversei com eles sobre a Voz dos Rios, para a gente fazer um bem bolado, que é da família Sherman, não sei se vocês conhecem, estava com o pessoal do Orla,
estava com o pessoal do O2 Eco. Gente, um povo assim muito importante, muito bacana, para a gente discutir essa questão dos resíduos no rio. E lembrando, né, que a família Sherman encontrou uma ilha, gente, de plástico num local do Pacífico, assim, absurdo. E aí que eles começaram há 3 anos com essa questão da voz dos oceanos, tal. E aí eu vou ver se eu consigo trazer alguém para vir aqui também para conversar com a gente sobre essa questão dos oceanos, porque é como eles falaram, né? Eu era a única que estudava rio que estava lá no painel. Aí eu falei assim, gente, eu estou me sentindo meio deslogada, né? Porque eu estudo rio. Aí os meninos que estavam lá falando, professora, mas é você que estuda o que vai chegar no mar, né? Porque tudo chega no mar, que nem na série de vídeos do Oceano ao Meu Lado que o Sandro fez, tal. Então, gente, quem até domingo está lá no Parque Vila Lobos, perto da biblioteca. O evento todo é gratuito. Amanhã haverá um desfile de moda só com materiais recicláveis. Amanhã haverá uma mostra de cinema. No domingo eu estarei lá novamente fazendo o Guardiões das Águas, que é vídeo. Então, e tem oficina para criança, tem um espaço maravilhoso de exposições. Vão, minha gente, vão. Gratuito, é um evento gratuito. E tá lá, é só você chegar, entrar e aproveitar do que existe lá na Bienal, tá? Desculpa, gente, mais um pouco eu dou palestra aqui. Ubi, Amaro, faz só um tchauzinho para o povo. Tá. Como é que as pessoas te encontram? Isso. Boa. Então, só para fechar, né? Eu acho que só um pequeno dentro, que eu acho que esses projetos sustentáveis é sempre importante, porque assim como eu tive sensibilidade, não sei se eu teria a mesma sensibilidade se eu tivesse nascido no meio de Tóquio, de Nova York, e não tivesse uma família que tivesse uma atenção para isso. Talvez eu tivesse me desenvolvido de uma maneira completamente diferente, né? Então, como é importante os rios, as plantas, biodiversidade, tudo isso. E eu acho que finalizar aí com isso, agradecer aí todo mundo pelo espaço, pela conversa, pelas trocas de informações. Vai ter um lançamento do livro do dia 8/6, na Martins Fontes, que fica ali na Paulista, perto do Itaú e do Sesc. Quem quiser apareça, serão todos bem-vindos. Nós vamos falar um pouco sobre o livro, sobre como que foi financiar o livro, sobre a viagem também. Eu acho que é isso. Agradecer a Ubi, a Marta, pelo esse espaço. Que lindo, obrigada! E por mais projetos sustentáveis, conectar as crianças com a natureza. Amém. Porque as crianças e os adultos são natureza. A gente tem que sempre lembrar disso, apesar de ser uma coisa tão óbvia. Aí só aproveitando que você é tão artista, assim, hoje nós tivemos uma perda significativa. Sebastião Salgado, que partiu desse plano e que ele deixou um legado assim para quem trabalha com arte, foto, natureza, né? Porque ele fez fotos fantásticas assim. Então só, né, para a gente lembrar desse nosso brasileiro tão importante que foi Sebastião Salgado. Grande perda. Grande perda. Falar alguma coisa? Nossa, como? Respirar. Já falei. Fez uma introdução. Meu microfone, fez uma introdução linda. Fez uma introdução linda, agora faz uma finalização linda. Essa é meio minha contribuição aqui nos programas. São 3 coisas, né? Por exemplo, começando do final. Tive a oportunidade de conhecer o Sebastião Salgado. Né? Porque quando a gente fazia um trabalho com crianças em situação de rua, ele registrou muito, né? As crianças em situação de vulnerabilidade extrema, não só no Brasil, mas em outros países. Então, e acompanhei algumas exposições dele sobre esse assunto. Mas eu quero dizer, pegando então dessa história de Sebastião, que é o que o Amaro traz, essa possibilidade do olhar sensível para a vida. Mas o Amaro trouxe uma perspectiva de que o olhar sensível e a sensibilidade, quando você educa e cria uma criança,
com a possibilidade que ela tenha conexão com a água, com a terra, com a planta. Ou seja, você permite que a criança tenha conectividade com a existência verdadeira, que é a essência, com a vida. E porque Amaro Abreu teve conexão com essa possibilidade, ele desenvolve, então, a sensibilidade do olhar. E começa a perceber a arte como forma de comunicação com a vida. De retratar a vida a partir desse olhar sensível. E olha como a vida, ela é importante dentro dessa conexão com esse olhar, que faz com que ele possa quebrar fronteiras, mesmo do próprio medo, de encarar desafios para poder chegar num outro território, numa outra extremidade do planeta, e continuar levando essa sensibilidade que foi uma semente fortemente adubada, fortemente, né, cuidada, e que produziu esse fruto maravilhoso de sensibilidade, de olhar e capacidade de interpretação da vida. Mas também capacidade de diálogo com a vida e de partilha. Porque através do seu livro, através do seu trabalho, você vem fazer essa partilha com a gente. E daí eu queria dizer para você que quando você fala da vida conectada, né, você traz algo muito importante, que é a luta que nós temos hoje. Quem são as pessoas que foram eleitas para ocupar um parlamento, um congresso nacional, que são os deputados, senadores que estão lá, que são incapazes de olhar para a vida com esse olhar de amor, respeito e com essa compreensão da conectividade, de que se nós não tivermos a planta para a criança se relacionar, a água para a criança se relacionar, ou seja, para o ser humano se conectar, desde o começo da vida intrauterina, que é a água. Se nós não tivermos essa conectividade, esse respeito, esse cuidado com aquilo que alimenta a vida, que inspira sensibilidade e que forma seres humanos lindos como Amaro, como é que o planeta vai existir? E como é que essas pessoas que se imbuem de poder, e é isso que tu falaste aí, quando estão aqueles caras que estão lá produzindo guerra, destruindo vidas, né? Que não têm essa sensibilidade de olhar para a vida e destroem vidas, como é que a gente vai, não é, Adoni? Não é, Kátia? Ter esperança de que o planeta vai existir. Porque na mediocridade dessas pessoas de aprovarem um PL que é realmente da devastação, num momento onde nós estamos trazendo uma COP para o Brasil para discutir a questão da emergência climática, ou seja, da existência do nosso planeta enquanto planeta possível de ser habitado por pessoas que possam desenvolver sensibilidade no olhar e amor pela vida, nós temos lá, eu vou dizer uma palavra bem feia aqui, né? Mas a gente tem liberdade de expressão. Dá um pi na hora. Nós temos lá uma cambada, uma corja de pessoas extremamente tomadas pela ignorância, pela insensibilidade e pela incapacidade de compreender que devastar o planeta, devastar o rio, criar uma legislação que não permite cuidar da natureza, mas que libera geral a prostituição, no sentido mais profundo da palavra, de devastação da terra, da água, do rio, da vida, portanto, das crianças que estão para nascer, das crianças que estão aí para se desenvolver, portanto, da nossa existência. Então, eu quero finalizar, não com uma palavra de mágoa, de ódio, de rancor, que é o que eu sinto por eles, mas com uma palavra de esperança. Que a tua fala aqui trouxe para nós, Amaro, a capacidade de perceber que olhar para a água, crescer em conexão com a natureza, com a vida das plantas, perceber a possibilidade da sensibilidade de uma planta que se conecta conosco, silenciosa e amorosamente, mas que é capaz de sentir o que sentimos, é a prova viva de que nós temos capacidade também de despertar
essa conexão com a vida. Então, agradeço a todos e a todas e todos que nos escutaram. Está inspirada hoje. Né? Agradeço sempre. a Dona e Kátia, que nos seguraram aqui com muito carinho até agora. Que nos por eles nos seguraram, né? Porque eles fazem assim, não, que nos seguraram, né? A saideira. E aí, assim, dizer que, gente, onde houver um olhar sensível, como existe aqui, né, dos nossos diretores da Web ABC, que tem um olhar sensível para a vida, como existe esse olhar sensível em Marta Marcondes, que é a médica das águas, como existe em tu, que é um artista, né? Como existe em mim, que amo a vida, haverá esperança. Maravilha. Meio ambiente é esperança. Meio ambiente é esperança e paz. Seres, boa noite para todos e todas, um beijo no coração e a gente se vê por aí. E antes da gente encerrar, os últimos comentários aqui, o Ricardo, eu também adoro a natureza, Raquel Varela também acompanhando aqui. Ah, que linda! A Vera Lúcia, muito bom o programa. Vera Lúcia, acho que ela é de Porto Alegre, se é que eu estou pensando. Não, ela é daqui de Santo André. Não, de São Bernardo. Tá. A Cléia aqui também, ótimo, da Ótica Perfeito Olhar. Parabéns pelo programa. A Toninha, concordo, show lindo podcast, parabéns, Web Rádio ABC. Deixa eu ver quem mais, Elizabeth aqui também, dando aqui um perfeito. A Sônia Nobre dizendo aqui, muito legal conhecer o Amaro, obrigado por compartilhar experiências tão importantes. Quem eu não mencionei ainda, deixa eu ver, ela completou, devastação do planeta é devastação da vida, não a esse PL da devastação. Excelente programa, como sempre. Marta... Aqui a Marta responder. Eu leio Ângela aqui e já vou pensando em outra pessoa, né? Aí, assim, gente, o próximo programa seria dia 6 de junho, só que dia 6 de junho é a grande festa. A nossa festa, né? De nós aqui da rádio, dos ouvintes, né? Que a rádio completou no mês de maio 13 anos e a gente vai comemorar lá. E ainda restam pouquíssimos ingressos. Quem ainda tiver vontade e quiser participar, ainda dá tempo de pegar o seu e a gente se conversando, a gente dá um descontinho, porque está tudo incluso, né? Um baile de flashback, um salão maravilhoso, com espaço assim para 500 pessoas, nós vamos juntar ali 200, quer dizer, vai dar para dançar muito, comer muito bem, que a comida vai ser comida típica junina, com preço imperdível, sorteios e algumas surpresas, né? É isso aí. Web Rádio ABC sempre com você. 13 anos, né? Continue com a nossa programação 24 horas no ar. E vamos cuidar dos rios, né? Com certeza, cuidar dos rios aí, sempre. Porque em torno de 70% do nosso corpo é água, em torno de 70% do planeta é água, então deveria ser planeta água, não um planeta terra, né? Vamos cuidar deles. Já erraram aí, né? Vamos erraram aí. Principalmente aqui em São Paulo, vamos cuidar deles, porque eles têm importância, hein? Deram muita importância para a terra e pouco para a água, né? E deu no que deu. Vamos lá. Você ouviu pelo Web Rádio ABC o programa Meio Ambiente é.